que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, vontade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu o meu coração, vontade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Saúdo todos os presentes, é uma alegria recebê-los aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Aqueles que porventura assistem na internet, sejam bem-vindos ao canal. Você está convidado também a vir à igreja para juntos bendizermos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25.
Como eu tenho dito ao expor esta carta, embora seja uma carta muito curta, é também muito densa em teologia e ensinos. E este trecho não é diferente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. Leremos a palavra de Deus, mas antes vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Que alegria, Senhor, enche o coração. Que alegria tem enchido o meu coração por estar aqui cantando hinos de louvor pela manhã ao Teu nome e aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo. Agora, na pregação da palavra, que o Senhor fale com a igreja, fale com as famílias, desde a criança menor ao maior, nas suas necessidades. Que a clareza, ó Deus, do Evangelho seja colocada nas mentes e nos corações. Usa-me como vaso, ó Senhor, nas Tuas mãos. Um vaso de bênção, meio pelo qual o Evangelho possa ser anunciado com clareza. Desde já te agradeço e peço a Tua orientação para nós nesse instante. Em Cristo Jesus, Teu Filho, que eu peço e agradeço. Amém. O cristão na sociedade. Como reagir à injustiça sofrida? Como resultado da desobediência de Adão no Jardim do Éden, o relacionamento entre subordinados e seus superiores envolve conflito e também injustiça, exigindo de nós uma reação. Você está se sentindo injustiçado ou injustiçada no trabalho? Se sente humilhado ou humilhada por seus superiores? Está indignado ou indignada a ponto de explodir? Alguns dizem no trabalho que pedem sabedoria para resistir, porque se Deus der força, faz coisa errada. Como você tem reagido às dificuldades em relação aos seus superiores no trabalho? A palavra de hoje trata da submissão cristã aos superiores. Submissão cristã aos superiores. E o tema da mensagem é como reagir à injustiça sofrida nesse contexto. Diz assim a Escritura: servos, sede submissos com todo temor ao Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O verso 18, nós temos aqui um contexto importante de ser compreendido para a aplicação da palavra de Deus. Servos, sede submissos. Esta carta foi interessada para gente perseguida, por sua condição social, escravos, e marginalizada pela fé em Cristo Jesus. No serviço, ou seja, no trabalho que exerciam, não seria diferente. Contudo, apesar da aflição, os escravos cristãos, esta palavra servos, deveriam servir com dedicação e submissão, porque tinham um Senhor justo. Trabalhariam corretamente, sem murmurações, mesmo que seus superiores fossem perversos. Trabalhariam corretamente e sem murmurações, mesmo que os seus superiores fossem perversos. Convictos que a injustiça e a humilhação sofrida não prevaleceria, porque o Senhor do céu julga os maus e os senhores maus deste mundo. Neste trecho, o apóstolo exorta a igreja a dar bom testemunho nas relações sociais, particularmente no serviço, aqui no caso, no trabalho. Qual é a palavra-chave que nós teremos hoje e os sermões aqui para frente? A palavra-chave, a ação-chave é sujeição, submissão. Sujeição, submissão. Nos versos 2, 13 a 17, como nós pregamos a última vez, tratava da submissão ao governo. No texto que temos hoje, submissão aos chefes e superiores. No texto do próximo domingo, submissão da esposa ao marido. E ainda no próximo domingo, submissão uns aos outros. Então, o tema-chave destas próximas passagens é submissão. E aqui, hoje, exporei ensinos sobre a submissão do cristão aos chefes e patrões no trabalho, ainda que eles sejam maus, ainda que eles sejam inescrupulosos. Servos, sede submissos. O apóstolo apela, portanto, aos escravos cristãos que sejam submissos aos seus senhores. No contexto, aprendemos que essa submissão, a sujeição, é voluntária, motivada pelo exemplo da cruz de Cristo e da nossa união com Ele. Na lei romana, o escravo tinha o status duplo. A palavra servo, que nós estamos tratando aqui antes de entrarmos no texto. Na lei romana, o escravo tinha o status duplo. Eram considerados como pessoas do ponto de vista econômico. No entanto, eram tratados como propriedade, como objetos pertencentes ao seu dono. Ainda, sobre estes servos, havia uma divisão social entre escravos nesta época. Os escravos que trabalhavam nas minas, ou seja, trabalhos forçados, eles eram chamados de doulos. A mesma palavra que Cristo diz que se tornou servo lá em Filipenses. Estes sofriam muito. E havia os escravos domésticos, que é estes servos aqui a que Pedro se refere. Eram aqueles que ministravam dentro de casa. Os do sexo masculino sofriam menos, mas a vida era difícil. Este apelo, portanto, é dirigido aos escravos que serviam nas casas. Grande parte dos cristãos que compunham a igreja nesse período, 62, 63 ou até 68, que compunham a igreja, provinha da classe escrava. Então, a igreja era composta por escravos em sua maioria.
Na sociedade romana, 40% era composto por escravo. E como eu disse, segregado duplamente. No caso dos cristãos, por causa da sua condição social e por causa da fé. Então, este é o versículo 18, servos, e agora os irmãos entenderam a que se refere, qual é o pano de fundo. Interpretando no seu contexto, porque é um tema delicado, interpretado no seu contexto, as cartas apostólicas estão à frente da sua época sobre o problema moral da escravidão. Nós estamos vendo a sociedade romana. Em que aspecto a Bíblia ou o Novo Testamento está à frente do seu tempo? Por exemplo, quando um líder de uma sociedade, aqui no caso Pedro, escreve uma carta dirigindo-se especificamente aos escravos. Um trecho em que eles são considerados como pessoas que têm as suas vontades, que têm as suas dificuldades e que também sentem a injustiça. Na carta aos Efésios, por exemplo, há uma exortação para senhores e escravos para que considerem a igualdade diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Esses tipos de menção a escravos é completamente à frente desta época. A mensagem de Paulo a Filemão, aquela pequena carta, ultrapassa outros documentos da época a respeito da dignidade dos escravos e escravas. Na carta de Filemão, por exemplo, Paulo pede clemência para que Onésimo seja recebido. E ainda sugere que Onésimo, o escravo fugitivo, fosse solto. Nesta introdução, falando sobre escravidão, lembre-se, o Novo Testamento está muito à frente dos textos desta época do Império Romano acerca da escravidão. Está na vanguarda. Kinner, um comentarista bíblico, diz o seguinte: uma visão do ser humano não mencionada em nenhum texto importante do período. Você tem neste período filósofos estoicos, pensadores importantes e filósofos, mas nenhum deles sequer refere-se a um escravo como alguém digno. A Bíblia está bem à frente do seu tempo. Portanto, se alguém disser que a Bíblia favorece a escravidão, você já tem argumentos para mostrar que isto é um equívoco. Portanto, é bom lembrar também que na sociedade romana, o escravo tinha a possibilidade de comprar a sua liberdade, tornando-se livre. Era difícil, mas era possível que o escravo juntasse dinheiro, comprasse sua liberdade e então tornasse até um dono de terras, junto com o seu ex-patrão. Essa era uma possibilidade. É isso que Paulo estimula, ainda falando sobre esta visão do escravo do ponto de vista bíblico. Paulo estimula aqueles que podiam ter este benefício, que agissem dessa maneira. Se você pode ser livre, então seja. Possivelmente, o apóstolo Pedro, quando escreve sede submissos, está pensando ou considerando esta possibilidade na lei romana. Mas o principal é que a condição social deles não era um empecilho para que eles fossem cristãos. Eles deveriam aproveitar a oportunidade de se libertar, mas caso não tivessem esta oportunidade, deveriam dar bom testemunho mesmo naquela situação. Os escravos cristãos deveriam obedecer livremente, como diz aqui, por motivo de consciência para com Deus, tendo em vista a possibilidade prevista no Código de Leis romano. Então, a justificativa principal, no entanto, é que eles deveriam ser submissos voluntariamente aos seus senhores por causa de Cristo. Apesar da brecha na lei, das possibilidades ali do Império Romano,
de sair daquela classe social e ir para outra. O argumento de Pedro para que eles fossem submissos é o exemplo de Cristo na cruz. Porque Cristo se fez servo. E o pior deles, não o escravo doméstico, o oikos, mas o escravo pior na hierarquia, que era o doulos. Então, irmãos, diante disto, versos 18 e 19. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência, para com Deus. Agora, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então veja que o versículo 19 diz, porque isto é grato, e termina o verso 20, isto é grato. Qual a mensagem de Pedro àqueles servos nestas condições? Sejam pacientes, suportem, sejam submissos, porque isto agrada a Deus. No regime escravagista, as punições eram físicas e muitas vezes violentas, como descrita no texto. Se vocês são maltratados e esbofeteados, era esta a condição. O modelo econômico vigente no Brasil, irmãos, não é escravidão. Talvez você esteja perguntando, tá, mas e nós? O regime no Brasil não é escravidão. Felizmente, há leis que regulamentam as relações de trabalho, protegem as partes, tanto o empregador quanto o empregado. Portanto, o princípio da submissão aqui exposto não deve ser argumento usado pelos superiores para praticar a injustiça e nem a opressão. Alguns podem pegar este texto e torcê-lo. Nós não temos aqui argumentos para que os patrões pratiquem a injustiça ou a opressão. No modo atual, ou seja, no modelo econômico, a justiça e as opressões no trabalho, nas relações entre patrão e empregado, se manifestam de outras formas. Nós ainda não tomamos bofetadas, mas há formas pelas quais podemos ser coagidos. Salário atrasado. Parte do salário retido. Descontos não justificados. Hora extra não paga. Exigências injustificadas. Repressão desproporcional. Cobrança por um trabalho que não está previsto no contrato. Forçado a cometer atos ilícitos. Coloca um zero a mais, a vírgula do outro lado, omite tal informação. Ciúme, quando você é um bom trabalhador e seu chefe tem ciúme e medo. Abuso de autoridade. Salário abaixo do mercado. Limite de carga horária extrapolado. Ameaça de demissão indevida. Assédio moral. São exemplos do que os servos, ou seja, hoje, no caso, os trabalhadores assalariados podem passar. Sabemos que há descumprimento da lei, tanto por parte de chefe como por parte do empregado. Mas nós temos vivido o seguinte, a impunidade aumenta, a injustiça também aumenta. Então, ainda que passemos por essas situações, sejam pacientes. A instrução da palavra de Deus, da reação correta cristã, é suportar com paciência. O cristão não deve explodir, mentir, maldizer os seus chefes, fazer coisas indevidas, como se vingar dele. Quantas vezes eu vivenciei isso? Na linha de produção, fui gerente,
durante 12 anos. Tentar se vingar, lucrar indevidamente, furtar. Fala, já que ele não me paga, esse aqui está pago. Furto, peculato, funcionários públicos que recebem dinheiro por fora. Extorsão. Isto não deve ser uma conduta cristã. Hoje vivemos uma situação diferente. É possível deixar o emprego nessas condições e procurar algo melhor. Então essa é a visão humana da condição econômica atual. Então eu diria, quem fala é o Fábio, não o Senhor. O Senhor está dizendo, sejamos submissos. Mas há esta possibilidade. Está insatisfeito, está nessas condições? Mude de trabalho, procure algo melhor. Mas é possível também decidirmos suportar, como cristãos, a injustiça com paciência e esperança. É possível suportar a injustiça com submissão, com paciência e esperança. É claro que essa submissão não é cega, mas também não é imposta a você. Lembre-se, ela é motivada pela consciência para com Deus, nosso Senhor. Deus pode, querido, querida, fazer a sua vida, o seu trabalho, a relação com os superiores prosperarem, mesmo em condições adversas. Mas Deus exigirá de você obediência e fidelidade. Lembre-se de Daniel na corte. Quando ele se recusa a seguir certas normas do Estado, sofre as consequências, mas prospera. O exemplo de José, assediado pela mulher do seu patrão, preso injustamente, no entanto, em obediência e fidelidade, em relações difíceis de trabalho, o Senhor fez prosperar. Assim, se você reagir pacientemente, ao invés de se revoltar, agradará a Deus e dará bom testemunho aos homens. Eu já experienciei isto durante 5 anos. E o Senhor realmente abençoou a paciência e a submissão voluntária por causa da consciência para com Deus. Então, nosso primeiro ponto, sejam pacientes, porque isto agrada a Deus. Se submetam quando vocês são injustiçados, por livre e espontânea vontade, por causa da fé em Cristo, não por coação, não por força nem por violência. É claro que você deve estar pensando, talvez nossos visitantes falem, esse pastor é louco. Os irmãos aqui já sabem que eu sou. Os que estão chegando talvez pensem, você é doido. Não, o exemplo, irmãos, e Pedro também sabia disso, né? O exemplo de submissão a ser copiado. Pedro sabia, agora meu segundo ponto, 21 a 24. O primeiro é, sejam pacientes porque isso agrada a Deus. O segundo, o exemplo de submissão a ser copiado. Então Pedro, ao invés de tentar persuadir os cristãos a fazerem, ele diz, eu darei apenas um exemplo. E se este exemplo não os persuadir, não tenho mais força nenhuma. Versículo 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. E a partir daqui, então ele dá o exemplo. Por que Pedro faz isso? Provavelmente porque sabia que a submissão voluntária aos patrões malvados, a tolerância com a injustiça recebida, era inaceitável do ponto de vista humano. Submissão ao chefe ruim? Impensável, inaceitável. É verdade.
Nós não temos uma natureza dócil, compassiva, compreensiva. Não estamos dispostos a submeter-nos livremente, ainda mais quando estamos sob ameaça, violência moral ou, entre aspas, bofetadas. Ser submisso nestas condições? O apóstolo, portanto, descreve a paciência e a resistência de Jesus e sugere que você siga o exemplo de Cristo. Então, ele nos encoraja por meio de uma ilustração, a mais poderosa que eu conheço e que você conhece, que é a submissão e o esvaziamento de Cristo na cruz. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. A doutrina de Cristo não apoia a ideia de sofrimento como fonte de prazer. Para isto mesmo fostes chamados. Mas nós não cremos e a Bíblia não ensina que o sofrimento é fonte de prazer. O que Pedro está nos ensinando é que ainda que a justiça e a humilhação te assalte, você foi chamado para dar bom testemunho. Se o sofrimento for inevitável, passará por ele seguindo o modelo de Cristo. Diz também que Cristo sofreu em nosso lugar. Nosso Senhor padeceu humilhação incomparável na cruz. Veja só, humilhação incomparável. Foi torturado no pátio. Tomaram suas vestes. Caminhou seminu até a cruz, foi condenado ilegalmente, recebeu sentença cruel e humilhante da época, foi classificado em pé de igualdade com os ladrões, na sua sede, deram-lhe de beber fel, Deus Pai o abandonou e suportou a morte. Este é o exemplo. Jesus é o único inocente que passou por esta terra. Não cometeu pecado, nem más intenções. Não cometeu pecado, nem más intenções se acharam na sua boca. Se havia alguém que poderia reagir à injustiça, este alguém era Jesus Cristo. Muitas humilhações sofridas, mas diz a palavra que ele não revidou, mas confiou na justiça de Deus Pai. Aqui, o apóstolo Pedro cita Isaías 53, que nós lemos durante a liturgia. A irmã Maria leu para nós. Ele não revidou, mas confiou na justiça de Deus. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, em silêncio. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Se humilhou, deixou seu status celestial. Para as pessoas, o horror da cruz era uma derrota. Do ponto de vista humano, a humilhação sofrida provou a fraqueza desprezível de Jesus. Mas ao contrário, este sofrimento e humilhação, sua paciência na aflição, testemunhou sua vitória. Esbofeteado, violentado em sua alma, humilhado, não fez caso da sua humilhação. Seguiu paciente até que recebesse vitória completa. Como diz a palavra, nos deu perdão, carregou o nosso fardo de culpa, nos justificou. Irmãos, Jesus é o exemplo que nós temos de submissão. O Senhor não nos deu teorias éticas. Ele realizou, aplicando. Ele não disse, faça isso. Ele mesmo deu exemplo de como agir. Cristo é a referência de ação correta para orientar nossa ação em relação aos chefes, patrões, clientes ou superiores. Se você não é funcionário, você é um chefe.
Mas se você é chefe, você deve prestar contas e lhe relacionar com outras pessoas também. Com o governo, por exemplo. Então, que sabemos, irmãos, que esta ética é muito difícil. Está acima da nossa capacidade. É muito difícil vencer o orgulho. Muito difícil vencer o orgulho. A submissão é obra de fé. Por ela nos submetemos a Deus, confiando em sua justiça. Pedro termina no versículo 25, citando mais uma vez o profeta Isaías. Porque estáveis desgarrados, como ovelhas, porém agora vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro termina com uma paráfrase. Eu parafraseio Pedro. Porque vocês estavam perdidos, mas foram achados. Como você reagia antes de Cristo? Antes de ser crucificado com Cristo? Antes de ser perdoado por Cristo? Antes de ter a mente cativa a Cristo, como você reagia? Nós andávamos segundo a carne. Agíamos conforme as propostas do mundo, preocupados com a glória pessoal. É aquele famoso não engole sapo. Se você me falar uma, eu falo duas. Se você vem com uma quente, eu vou com outra fervendo. Era assim que nós agíamos. Era essa a nossa orientação. Mas em Cristo, você morreu. Em Cristo, você não pertence mais a si mesmo. Você se fez servo não de homens, como diz Paulo, mas você, irmã, irmão, se fez servo de Cristo. A humilhação era inadmissível para nós. Não tolerávamos qualquer afronta. Mas agora, nós nos tornamos ovelhas do pastor. Nós fomos crucificados com Cristo. Fomos capacitados por Cristo a paciência e a fé na justiça de Deus. Nossa resposta aos abusos, nossa resposta à humilhação sofrida deve ser orientada pela nossa comunhão com Ele. Qual é a doutrina básica reiterada aqui? Não paguem mal por mal, injúria por injúria. O cristão não deve ser reativo do ponto de vista negativo, como a gente já viu. Nem deve agir fora da ética de Cristo. E hoje nós estamos vivendo no Brasil uma degeneração das instituições e da autoridade. Em todas as esferas. E você é chamado à submissão voluntária por causa da sua consciência para com Deus e da sua identidade com Cristo. O fundamento para a submissão é a humilhação voluntária de Jesus Cristo e a nossa confiança em Deus. E eu termino. Você, mesmo que injustiçado, deve agir de acordo com as normas. Deve ser bom trabalhador, honesto e fiel, capaz de dar testemunho, capaz de sofrer injustiças, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Como reagir à injustiça sofrida? Submissão obediente, por causa da consciência para com Deus e o exemplo deixado pelo seu Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.